Então, hoje a gente vai começar um novo capítulo. A gente estuda sobre leis que regem a nossa vida, agora, nesse momento, entre o homem e seu semelhante. E aqui a gente vai entrar em umas leis mais difíceis. Não de entender, e sim de aplicar, que são as leis de negócios. Por quê? Quando você chega no mundo dos negócios, especialmente no Brasil, aqui você fala, Deus, tá tudo certo, mas aqui é Brasil. Aqui é Brasil, vamos onde a gente tem que... Aqui deixa comigo. Na sinagoga depois eu me acerto. Mas aqui é comigo. E não existe isso. As leis da Torá regem a nossa vida, especialmente nas áreas que não são sagradas. Aquilo que a gente falou no início desse capítulo anterior, que a gente falou, que aquela frase que dela depende de tudo é em todos os seus caminhos você tem que buscar Hashem. Ou seja, você está lá no teu trabalho, fazendo as tuas coisas, do teu modo, esse teu modo, ele é regido pela Torá. Então, vamos ver agora as leis em relação a isso. A pessoa, ele tem que trabalhar, que significa comprar, vender, fazer os seus negócios, be'emuná. O que é emuná? Com fé. Boa. Então, com fé em Deus, e também com fé significa que as pessoas possam confiar em você. Existe na verdade, duas opiniões. Qual que é a primeira pergunta que se faz quando a pessoa chega lá em cima? Mas uma das opiniões fala que essa é a primeira pergunta. Nasata venatata bemunah. Antes de te perguntarem quanto você rezou, quanto você estudou, te perguntam como eram seus negócios. Porque é lá que você consegue avaliar o resto. Porque se ele estuda, reza, 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 e chega na hora dele entrar no mercado, ele age como, Deus nos livre, não mente, então, de que adiantou? Onde está o estudo dele? Então, justamente, quando a pessoa vai ter que prestar as contas perante Hashem de tudo que ele passou na vida dele, essa é uma das primeiras perguntas que fazem para ele, Nasata venatata bemuná, se você fez negócios com emuná. E com bitachon. Com bitachon, emuná e bitachon é diferente, mas sem dúvida que você precisa de também uma qualidade importante para a gente aplicar no dia a dia. Onde consta isso na Torá? Bom, você vai dizer, bom, não roubarás, tá certo? Você não pode mentir. Mas existe uma proibição específica quando a gente fala de negócios, que a Torá diz o seguinte, quando você vender algo para o próximo, ou quando você comprar do próximo, não engane o próximo. A gente vai ver daqui a pouco que tem proibições muito rígidas em relação a você ter uma balança dentro de casa que ela é desregulada. Todo mundo acha que está desregulada, sobe em cima e fala, poxa, está subindo, só sobe, não sei, alguma coisa tá errada. Mas a balança, mesmo que você não vai usar mais ela, você não vai usar ela para medir alguma coisa que você vai vender, para pesar alguma coisa que você vai vender, é proibido você ter em casa uma balança desregulada. Mesmo que você não vai usar. Até esse ponto, a Torá cuida para você realmente não enganar o próximo. E aqui vem a frase que você falou de bitachon, mais importante. Kol mezonotav shel ha'adam, tzuvim lo merosh hashanah. Todo o seu ganha-pão já está determinado em Rosh Hashanah. Você não vai ganhar um centavo a mais daquilo que Hashem predeterminou. Eu lembro quando tinha a Zona Azul ainda em papel, quem lembra? E aí me ensinaram o truque da caneta que apaga ou da moedinha. Não sei se você lembra. Você coloca a moedinha em cima da data, aí você pode usar mais uma vez. No outro dia, no mesmo horário, aí você cobre. A moedinha fica como se fosse... Vou ensinar para você. Bom, hoje já não é mais relevante. Você coloca a moedinha em cima da data que você já usou, mas fica como se fosse que está segurando lá no painel para o Zona Azul não voar, né? Como se fosse que tem vento dentro do carro. Mas... E aí vem aqueles argumentos, não, mas a prefeitura rouba da gente, só toma o nosso dinheiro e a gente não tem nada em troca, e começa a ver todo esse tipo de argumento.
E quando eu vi isso, eu falei, será que quando Hashem ele determinou o X que você vai ganhar naquele ano, Hashem falou, olha, ele vai ganhar 10, vamos supor. Mas ele só vai conseguir chegar no 10 se ele economizar os R$ 3 da Zona Azul. Foi assim que Deus fez o cálculo? Você vai ganhar 10, seja 10 mil, 10 milhões, o que for. Deus ele fez o cálculo, ele vai conseguir se ele enganar e conseguir economizar nos R$ 3, senão ele não vai chegar na meta. Você acha que Hashem fez esse cálculo? Hashem determinou que você vai ganhar aqueles 10, ou 100, ou 1.000, o que for. Não é através, Hashem não espera, Hasbe Shalom, que você vai dar uma enganadinha para você poder chegar naquilo que Hashem já determinou para você. Está determinado desde o Rosh Hashanah. Eu falei que você não consegue ganhar a mais. A menos, talvez você consegue. Porque se você não sair de casa e não fizer pelo menos a sua parte, então também não espera ganhar aquilo que Hashem já predeterminou. O que está escrito é interessante, que na verdade o Rosh Hashanah, Hashem ele faz um depósito no Banco Central. Agora você precisa fazer a retirada, quem tem alguma coisa para resgatar na Caixa Econômica, tá certo? Tá lá, tá te esperando. Agora, para você fazer o tirar em cash, uma retirada, aí você tem a reza diária. Todo dia você vai rezar, todo dia você vai trabalhar, tirando o Shabat, Yom Tov, etc. E aí você está fazendo, ou seja, a quantia máxima já foi passada, já está lá esperando uma conta reservada para você. Agora, todo dia você vai rezando, pedindo para Hashem, vai trabalhando e você vai resgatando. Pergunta, será que dá para aumentar? Rosh Hashanah, Deus decidiu X. Posso pedir para dar uma aumentada agora? Ou já passou Rosh Hashanah? Mas Hashem gosta que você peça. Sim. Pode pedir. Pode pedir, pode pedir. Primeira coisa, você não sabe quanto que foi determinado para você. Você não tem ideia, certo? A outra coisa, você pede para Deus, Deus, estou precisando de X. Pode pedir, não tem problema. Ah, mas não está na conta. Esse problema é teu. Você que sabe as contas, você se vira com as contas. Mas a data mais propícia para isso realmente é o Rosh Hashanah. Mas a Tefilá sempre consegue mudar qualquer destino com a nossa Tefilá, com o nosso pedido para Hashem, com a nossa confiança em Hashem. A gente pode, até isso a gente consegue mudar. Se a gente reza para saúde, por que não Para Parnassá, exatamente. riqueza, Exatamente. né? Exatamente. Ou até riqueza, assim, não digo nem Parnassá. Sim. Uma mais riqueza. Sim, sim. Mas, Rabino, também tem uma coisa, a gente precisa saber o que é prudente para nós, o que é bom para nós. Porque, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, da comida. Se a gente come muito, a gente pode comer. E a gente come muito, às Vai te vezes, prejudicar. e come, às vezes, coisas que não são boas para a gente. Só que a gente pode. Só que aquilo é bom para a gente, não. E com o dinheiro também, muitas vezes. Tem gente que tem uma prosperidade e faz o bem e é boa, mas tem gente que aquilo vem para ela e ela não sabe utilizar bem. Ela não sabe lidar com isso. Então, a gente tem que pedir, sim, prosperidade, mas o que é bom para a gente. Muito bom, muito bom. E agora, na Tfilá, tem uma ordem. Se a gente for ver a Amidá, como a gente... Primeiro, então, tem as primeiras 3 brachot e louvores. Qual é a primeira brachá que a gente pede? Atah Ronen Ladam Dad. Dê sabedoria. Então, você só vai pedir riqueza lá na frente. As primeiras 3 são louvores. A primeira, de pedido, é sabedoria. Ou seja, antes de eu até falar desculpa, preciso ter sabedoria. Eu consegui avaliar aquilo que eu fiz certo, aquilo que eu fiz errado. Antes de eu, inclusive, pedir dinheiro, eu peço saúde, na 8ª brachá. Porque não adianta você ter o dinheiro e não ter a saúde, tá certo? Então, tem essa escala. Então, eu peço para Hashem me dar sabedoria, para aí sim eu ter o que eu preciso, e inclusive riqueza. E aqui uma coisa eu já expliquei em vários shiurim, várias vezes, mas vale a pena voltar e falar quando a gente fala disso. Muitas pessoas imaginam a religião, entre aspas, judaica, como qualquer outra religião. Dinheiro é abominável. Religião significa se conectar ao espírito, se conectar com Deus e se desligar da matéria. Judaísmo não fala isso. Judaísmo não fala isso. Judaísmo fala, você veio nesse mundo para ter a matéria e transformar ela em espiritual. Esse papo de que ele é rico, mas é infeliz, isso é o consolo para o pobre que não tem o dinheiro. Tá certo? Não existe. O cara pode ser rico e pode ser feliz. Não é uma contradição. Claro que a riqueza é um desafio. A pobreza também é um desafio. Tem uma discussão, qual que é pior? Então, muita gente fala, não, eu prefiro da riqueza. A pergunta não é o que você prefere, a pergunta é qual é mais difícil. O que é difícil? Para o pobre, qual que é o desafio dele? Ele pode perder as esperanças. Então, é um momento
um momento da vida, Deus nos livre, muito difícil. Qual é o desafio do rico? Onde ele pode errar? Manter a riqueza. Sim, mas qual é o desafio dele em relação ao serviço a Hashem? Repartir. Dá para os outros. Ok, tem mais uma coisa além disso? Soberba. Exatamente. Ele perder a fé em Deus e achar sou eu que consigo, sou eu que mereço. Então, qual desafio? A pergunta é qual desafio é maior? Todo mundo fala, não, maior é da pobreza. Eu não perguntei qual que você prefere. Eu não perguntei qual é menos mal, qual que você prefere. Qual você é mais propenso de errar? O pobre, normalmente, ele vai se virar para quem? Para Deus. Você vive no povo brasileiro, você vê que é um povo de muita fé. Por quê? É um país, infelizmente, da pobreza, né? O governo não ajuda muito, então a pessoa já não tem quem apoiar, é graças a Deus, é Deus que vai me ajudar. A pobreza, Deus nos livre, é mais fácil de levar a pessoa a acreditar. Agora, a pessoa que tem muito, ele está mais propenso, o risco é maior dele acabar achando que ele merece, achando que ele fez por merecer, que Deus não tem nada a ver com isso. Então, o risco do rico, nesse sentido, é maior. Então, quando a gente fala qual desafio é maior, não perguntei qual é o mais difícil, qual é mais doloroso, não é essa a pergunta. A pergunta é qual deles você está mais propenso a errar. Então, na riqueza, você está mais propenso a errar. Então, por isso, Hashem ele dá para quem ele vê que tem pelo menos o potencial de saber distribuir, que vai saber usar da melhor maneira e ainda não vai perder a fé e saber de onde vem a riqueza. Mas, em primeiro lugar, agradecer. Primeiro, assim, na ordem da reza, primeiro a gente louva, pede e agradece. Essa é a ordem. Na Tefilá é assim. Dúvidas? Por que eu estou falando tudo isso? Se a gente vai falar dos detalhes de como a gente deve levar a nossa vida financeira, como a gente deve fazer negócios, então é muito importante a gente saber como que a Torá enxerga o dinheiro. Então, ter a riqueza não tem problema nenhum. Mais ainda, a pessoa que tem um poder aquisitivo, Baruch Hashem, muito grande, as mudanças que ele vai fazer no mundo não é simplesmente, ele consegue ajudar mais gente, uma pessoa que precisa, etc. Ele consegue fazer uma mudança por exemplo, educação. Eu vou abrir uma escola, eu vou mudar o destino de toda uma nova geração. A pessoa que pode vai investir no ensino, a mudança que ele vai fazer, o impacto que ele vai fazer é muito diferente, é muito mais abrangente. Não para uma pessoa, mas como uma comunidade como um todo. E esse, na verdade, a brachá e o desafio que Hashem dá para quem realmente tem esse poder. Hashem, ele quer, se ele te deu esse potencial, aproveita, Baruch Hashem, tenha uma vida cômoda, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Mas lembre que Hashem te deu isso para você mudar, não apenas uma coisa pequena, nada é pequeno, sempre que se ajuda qualquer pessoa é enorme, mas você tem o poder realmente de mudar o pensamento, mudar algo fundamental, algo estrutural dentro de uma comunidade. Você abre um novo, por exemplo, aqui, uma das pessoas aqui na sinagoga, ele abriu um mar de remédios, certo? Então ele não está ajudando uma pessoa que precisa. Ele mudou toda uma estrutura e dá muito mais dor de cabeça para ele cuidar e administrar isso, do que ele simplesmente, precisa de ajuda, Tó, precisa de ajuda, Tó. Ele mudou toda uma estrutura, um detalhe, né? Mas para quem precisa, realmente é uma mudança completamente radical numa comunidade. Então, o desafio da pessoa é manter a fé em Hashem e saber que Hashem confiou nele, confiou nas mãos dele esse poder para ele realmente fazer um impacto, um grande impacto. É isso. Hashem colocou a gente aqui como enviados dele. Não é para você achar que você merece, que você é melhor que qualquer outra pessoa. Simplesmente Hashem te colocou nessa função. Dúvidas? Fala. E esse é um grande desafio, né? Esse desafio das pessoas que são muito ricas também é um grande desafio. Porque você vê, por exemplo, no mundo, pela concentração de dinheiro que existe, não era para existir fome. Claro. Não pode existir A pobreza. Distribuição não está... Não, mas só se a pessoa olhasse, né? Se, por exemplo, todas as pessoas fizessem isso, né? Quisessem fazer escola, ou quisessem fazer como essa pessoa que você citou, fazer um fundo de remédio, não tinha porquê, né? Mas existe, né? Por quê? Porque é uma mentalidade, né? Porque é uma... Eu vou falar mais uma coisa. Acreditar em Deus. Eu vou falar mais uma coisa muito bonita. Ainda anterior à riqueza e à pobreza. A pergunta é, por que Hashem criou um mundo que você precisa sempre de outra pessoa? Porque o rico também precisa do cara que compra.
Né? Se o cara não comprar, todo mundo precisa de todo mundo. Hashem, ele criou o mundo para fazer o bem. E fazer o bem não é dar para a gente o bem gratuito. Fazer o bem significa Hashem dar a oportunidade para você ser um criador. Asher bara Elokim lasot, você também é um criador. O que Hashem fez? Eu vou criar um mundo que está faltando. E você vai ser aquele que vai colocar a última pecinha do quebra-cabeça. Como que você vai fazer isso? Alguém não vai ter o que você não vai ter o que o outro tem, e você vai viver dessa troca. E como que Hashem administrou isso? Hashem podia, com muita facilidade, distribuir o dinheiro, colocar, hoje ainda, com toda a tecnologia, de tal forma que todo mundo tem tudo. E a gente está quase lá, de certa forma. Pelo menos alguns privilegiados. Né? Você tem no celular, você tem tudo que você precisa com muita facilidade, é muito rápido. Tá certo? Mas ainda assim tem pobreza, ainda assim tem gente passando fome, ainda assim você vai perto do metrô e você vê, coitados, Deus nos livre, pessoas sem casa, sem comida e etc. Mas Hashem, ele criou o mundo dessa forma, por quê? Simplesmente porque ele quer que você tenha a oportunidade de fazer a bondade. Então a ideia de rico e pobre não é só rico e pobre em relação ao dinheiro. Tudo na vida, alguém dá, o outro recebe. Hashem, ele deu qualidades diferentes para pessoas diferentes, para que um precise do outro. Para quê? Para que você possa praticar a bondade. Então a estrutura do mundo é dar e receber. Fala. Você não acha que essa estrutura do mundo realmente foi Hashem ou o livre-arbítrio do homem? Hashem, ele criou dessa forma. E o livre-arbítrio é diário nosso, da gente decidir se eu vou dar, se eu não vou dar, se eu preciso receber. E é importante lembrar a mesma coisa, eu também já falei várias vezes. Se você, num momento da vida, está num momento que você precisa receber, que não aconteça com ninguém mais, faz parte da vida, saiba que você é aquele que está permitindo para que o outro dê. Você não é menos que ele. Pelo contrário, está escrito mais do que o rico faz com o pobre faz com o rico. Você é aquele que se tornou aquele que vai provocar o outro para ele ter o livre-arbítrio de dar ou não dar. Então você também é uma peça-chave na mão de Hashem. Ok, eu estou nessa situação, eu preciso aceitar, infelizmente. Se der para eu me virar sem receber, ótimo. Mas se Hashem me colocou numa situação, Deus nos livre, que eu preciso, eu estou fazendo um favor para você. El que tem mais vergonha também é o que dá, que é aquele que recebe. Sim. Tem mais uma pergunta. Fala. O senhor disse que na tefilá o agradecimento, o pedido, na tefilá o pedido Bem antes do agradecimento. Por quê, Rabino? Uma boa pergunta. Na verdade, a estrutura da própria Amidá, mas a estrutura diária, a primeira coisa que a gente fala quando a gente acorda é o Modéani, a gente agradece. Na verdade, antes de chegar na Amidá, a gente já fez louvores, agradecimentos, etc. Mas é uma pergunta boa, por que a própria Amidá começa com louvor, pedido e agradecimento? Deveria ser, talvez, louvor... Eu não sei, né? Assim, a dizendo, pergunta, né? A suposta pergunta. Brava, alguma ideia? Não, mas você acorda agradecendo. Sim, mas Sim, porque já está. vamos pegar só a Amidá em si. Agradecer. Porque a Amidá em si é louvor, pedido e agradecimento. Poderia ser louvor, agradecimento e depois o pedido. Você não tem reza sem temor. Quando você louvar, você está reconhecendo a grandeza de algo. Tudo bem, mas e por que o pedido vem antes do agradecimento? Porque você tem que pedir e depois agradecer. Por que eu não posso agradecer e depois pedir? Por que eu não posso agradecer e depois pedir? Não é. Agradeço por pedir. Agradeço por tudo que já ganhei. O senhor faz sentido. É porque o dia se renova, né? Então, Não, agradeço por pedir. Pedir para agradecer. Agradeço por pedir. Eu acredito que tenha algo mais. Posso dar uma pesquisada? Tem uma mitzvah de não haverá pobreza entre vocês na Não é uma mitzvah, é uma frase. Não haverá. E tem uma outra que diz que não vai deixar de ter pobre na Terra. Mas então a forma, a planta abaixo já disse que vai sempre ter. Você pode fazer um modelo econômico como você quiser. Sempre vai ter a pobreza. Isso, e Eu assim, vou explicar o que está escrito, o que os sábios falam. Tem duas frases contrárias. Uma frase fala que não vai ter pobres na Terra, outra frase fala que não vai deixar de ter pobres na Terra. Qual é a resposta? A resposta é Kan Beshel Simret Sonoshamakom. Quando as pessoas estão fazendo tudo certinho à vontade de Hashem, então não vai ter pobre. Quando não estão fazendo, vai ter pobres. O que quer dizer fazer a vontade de Hashem? Se você já está dando e recebendo de alguma outra forma, através do ensino, através de compartilhar, então não preciso colocar alguém que literalmente não tenha o que comer para você ir lá e salvar ele e ajudar ele. Já está tendo a troca, você já está fazendo bem. Então não preciso colocar uma pessoa que realmente necessite. Agora, se não tem essa troca,
então eu vou colocar alguém na tua frente que precisa, você vai ser obrigado a ajudar ela. Mas é o Simano, a pobreza é o Simano. Sim, sim. Infelizmente estamos no galuto e ainda temos e temos bastante. Eu acho que o louvor seria, vamos dizer, reconhecer o que a gente já tem e teve, depois o pedido que a gente pede para que tudo isso não cesse, Continue. não cesse de uma hora para outra. E daí a gente vai agradecer já prevendo que tudo isso, a bondade de Hashem vai... Eu acho que tem mais, tem mais além disso, porque nesse louvor inicial a gente não fala nada de agradecer, obrigado por aquilo que eu tenho. Atagibor, Lamashem, você vai louvando Hashem, você não fala obrigado pelo que eu tenho. Então acho que essa é a pergunta, porque no começo da Amidá não tem pelo menos um obrigado para aquilo que você já me deu. Bom, como que é a maneira adequada da gente se conduzir nos negócios? Então vamos agora começar os detalhes. Então vamos lá. Primeira coisa, o não é não, o sim é sim. Pessoal de palavra. Você é extremamente cuidadoso com os cálculos. E isso quando é para você receber. Para você dá com mais mão aberta. A gente vai ver os detalhes em relação a isso. E você não pode deixar a pessoa sair, deixar que a pessoa saia com aquele mau sentimento. Às vezes o cara não te deu desconto, mas você pressionou tanto ele, que o cara, você explorou ele emocionalmente, a pessoa sente que, poxa, eu vendi, mas não foi agradável. Uma pessoa que ele se conduz com todos esses cuidados, então o versículo ele diz, Vayomer li avdiata, Hashem fala para mim, você é o meu servo. Israel, você é o Israel, Asher Bechait Per, que eu me orgulho de você. Porque uma das coisas mais importantes nessa questão de negócios, além do próprio fato de você ser honesto ou não, é o impacto que você vai fazer e deixar no mundo. Então, inclusive, tem situações onde você fez a coisa certa, mas às vezes se deixa uma impressão errada. Por exemplo, está escrito que um sábio ele não pode comprar fiado. Ele vai até a loja, ele leva para casa e depois vai pagar semana que vem, não tem problema. Teoricamente, até aí não tem nada de errado, se a loja permite isso. Mas um sábio não deve fazer. Por quê? Porque alguém pode ver e falar, ele está se aproveitando, já que ele é rabino, leva de graça. Ele vai pagar. Ele não fez nada de errado, mas ele deixou uma impressão errada e isso vai causar um Hilo da Hashem. Então, aquele que se conduz da maneira correta, ele vai fazer um Kiddush Hashem. Quantas histórias a gente não tem de Yehudim que deixaram um impacto bom, ou Deus nos livre, um impacto negativo. Quando a gente toma esse cuidado, especialmente no país onde a gente convive com outras pessoas, outras religiões, a gente tem que deixar esse impacto positivo. Fala, Flávio. Tipo assim, a reza, ela não, formalmente, é no rodo que ela começa, mas ela começa no modernismo e depois nos corbanotes. Os dois são formas de agradecimento. Sim, sim. Mas a minha pergunta foi especialmente da Amidá, porque a estrutura da Amidá não é assim. Bom, quando você está no seu trabalho, quando a gente fala de marketing, propaganda, concorrência, administrar o seu negócio, a qualidade do seu produto, você entregar o produto inteiro como prometido, tudo isso, cada um desses detalhes, você pode acabar com facilidade transgredindo algum detalhe dessa obrigação nossa de ser honesto. Então agora ele vai começar a entrar nos detalhes. E aí, não sei quem já viu aqueles videozinhos de YouTube, que como que eles fazem a propaganda do café, que é para ter aquela espuminha tão bonitinha na foto, eles colocam detergente. Eu já vi, não sei se é verdade ou não, eles colocam detergente, aí fica, porque quando eu faço o café não fica assim, não fica tão bonito, tá certo? E por aí vai. Aquela pizza que você vê descolando aquele queijo, eles colocam cola. Então, tem várias coisas de que, se você vai lá comprar a tua propaganda no YouTube, eles não têm aí. Você vai lá, fala o que você quiser, você pagou para você fazer a propaganda, não é problema deles, certo? Então, todo esse tipo de coisa, aqui estou dando exemplos talvez mais exagerados, mas tem
tem detalhes e detalhes de como a gente pode apresentar e ainda assim se manter na verdade. Fala. Mas no café instantâneo dá para fazer muita espuma. Dá? Mistura Liquidificador? com açúcar e põe água com gás. Água com gás. Bom, E- só que na receita do vidro do café não está escrito para colocar água com gás. Fica uma espuma maravilhosa. Tá. É até cosmético, para sair aquelas fotos de lanchonete, tudo Não, lindo. hoje, mais do que nunca, você tem tudo a inteligência lindo. artificial, Exato. você muda qualquer coisa e você Não é promete... aquele alface murcho lá no sanduíche. na hora que você vai receber é outra coisa, certo? Agora, então vamos lá. Você, quando alguém vem na tua loja, que hoje é mais difícil de acontecer, você vai numa loja física, mas quando alguém vem na tua loja, a gente pode aplicar isso, tentar aplicar no modelo atual, você pode elogiar a tua própria mercadoria. Até aí não tem nada de errado. Você só não pode dizer a minha é a melhor que tem no mercado e as outras é tudo ruim. Muitas vezes você vai no cara, quando ele começa a falar a minha é a melhor, eu fui num... Quando que foi? Tô tentando lembrar, foi o cara, ele falou... Ele me cobrou uma fortuna e falou, eu sou o único que sei fazer, todo o resto que vem aqui, todo mundo que vem fazer é tudo em charlatão. Eu falei, bom, já sei quem é o charlatão, né? Ficou muito claro, estou tentando lembrar que foi, faz pouco tempo. Bom, então você pode elogiar a tua mercadoria, não tem nada de errado, você está elogiando, você não é obrigado a falar, a minha é ruim, ninguém está falando isso. Pode falar, a tua mercadoria é muito boa, você promete aquilo que você vai entregar. Mas você não deve falar, a minha é a mais barata de todo o mercado, a minha é a melhor de todo o mercado. Você não precisa colocar o outro para baixo para você poder vender a sua. Você fala da sua e ponto final. Fazer uma propaganda enganosa, absolutamente proibido. E você, nisso, pode estar transgredindo algumas leis da própria Torá. Agora ele entra no detalhe. Vamos supor que você fez a propaganda e você deu uma exagerada, você fez alguma propaganda enganosa e já vendeu. Aí ele fala: se já vendeu, mas você lucrou até 16% a mais do que está por aí, ainda assim valeu a venda. Tem muitos detalhes em relação a isso, mas a pessoa ainda pode pedir o ressarcimento. Caso contrário, a venda nem valeu. Então, se uma pessoa realmente quer saber os detalhes, vê que a Torá entra nos mínimos detalhes, se valeu, não valeu, até que ponto. E aqui tem um tipo de coisa que é difícil a gente devolver. Está escrito que uma pessoa, um ladrão, Deus nos livre, que ele já faz isso como profissão, o dia que ele fizer tshuva, eu quero devolver. Para quem você vai devolver? Não tem como você devolver. Você já nem lembra como, de quem você pegou e quando. Obrigado. Então, uma pessoa que faz uma propaganda enganosa, o efeito, você não tem ideia de qual foi o efeito. Não, mas talvez aquele cara ia comprar de qualquer jeito. Não, talvez ele comprou só por causa desse detalhezinho que você prometeu. Então, você não tem noção do impacto de quanto foi o teu roubo. E é difícil, eventualmente, você devolver. Para quem você vai devolver? Então, é mais um detalhe para a gente parar e pensar antes de a gente apresentar algum produto nosso. Isso já desde a época do Talmud, ele fala que se pode distribuir, por exemplo, pirulito nas lojas, para que os pais venham na loja a comprar. Não é uma loja de pirulito, é uma loja de algum produto adulto. Mas você distribui pirulito para as crianças virem. A criança vai trazer o pai e até aí não tem nada de errado, certo? Na minha loja aqui a gente faz a mesma coisa. Sinagoga a gente dá pirulito e a pessoa vem rezar, tá certo? O cara fala, eu vim por causa do meu filho. Fantástico, tá certo? Maravilhoso. Mas no mundo dos negócios também pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você pode distribuir artigos grátis, como se fala? Amostra grátis, etc. Tem muito por aí. Para você poder vender teu produto, não tem nada de errado, funciona e está tudo certo. Um outro exemplo. Você quer passar cera no carro para ficar brilhando. Tudo bem, você quer vender teu carro? Não tem problema nenhum, você pode deixar ele bonitinho. Só que você não vai vender um carro usado como um carro novo. Então você fala, já teve riscos, ele já bateu, não tem problema. Mas você pode deixar ele de uma maneira que vai ser atrativa. Você não precisa deixar ele exatamente no osso, despencado como ele está. Você pode dar um tapa nele para poder vender. A mesma coisa teu apartamento.
Você não trocou o encanamento, a eletricidade, mas você vai pintar ele para o cara que entrar ter uma boa impressão, tem nada de errado. Você vê, vira e mexe os prédios aqui, ficam trocando a fachada. O prédio já está aqui há 70 anos. A fachada lá maravilhosa. Tudo bem, certo? Vai valorizar um pouco o imóvel pela impressão que isso dá. Até aí não tem problema nenhum. Só que você não pode vender algo usado como algo novo. Dúvidas? Você pode também pegar um dos produtos e colocar ele num preço mais acessível. Que o cara vem para comprar aquilo, mas já entrou na tua loja, isso foi uma isca para que a pessoa venha até a tua loja. Não tem problema nenhum, e você vê isso bastante, né, esse tipo de anúncio, tá aqui em promoção, esse determinado produto, e aí a pessoa vai até lá e ele compra os outros, você não enganou ninguém, você simplesmente fez uma isca, um chamariz, não tem problema nenhum. Vamos ver mais algum detalhe. É importante que cada um tenha, mesmo que você não é um homem de negócios, que você tenha aquele documento que faz com que você nunca transgrida a proibição de cobrar juros ou pagar juros. Todos nós temos transações comerciais. Então, por exemplo, você pode pagar algo à vista com desconto, ou você vai lá e paga parcelado. Mesmo que a parcela não tenha juros, mas tem o desconto no Pix, por exemplo, isso tudo pode acabar incorrendo na transgressão de você estar cobrando ou pagando juros, porque o cara está te cobrando menos já que você pagou à vista. Ou seja, então se eu estou pagando parcelado, estou pagando mais caro. Então é importante que cada um tenha esse documento, é muito fácil de fazer, a gente imprime aqui, você vem, a gente coloca com 3 pessoas, para ver, para ser um tribunal, se assina, guarda ele para a tua vida toda, e esse já vai te economizar qualquer tipo de transgressão dessas. Então, especialmente alguém que tem uma loja, e aí ele vende um preço para à vista, outro preço parcelado, e etc., isso é complicado. Uma pessoa me ligou já 2 vezes que ele aluga algumas salas comerciais, e um cara atrasou o boleto, não foi a primeira vez. E esse cara, o inquilino, é um Yehudi. Ele falou que já é automático no sistema, se ele atrasa o boleto, o que acontece? Passa a data do boleto, no dia seguinte você já vai, não é nem juros, né? Primeiro tem uma taxa, né? A multa e juros, tá certo? E aí ele queria saber como que eu faço, porque eu não quero cobrar juros no Yehudi, tá certo? E eu falei para ele que você tem que ter esse documento, porque justamente é uma maneira de você se proteger, senão o cara ninguém vai pagar, né? Ninguém quer pagar, todo mundo quer receber, tá certo? São poucos aqueles que pagam antes de você cobrar a pessoa. Então, se você não tiver esse sistema, assim funciona o mercado, não vão te pagar nunca. Então, você tem que ter esse limite. Você tem que, para você não estar incorrendo nesse problema. Reteriscar. Reteriscar. Se ele devolve, é considerado como se não tivesse pego? Porque, por exemplo, às vezes no condomínio desconta algumas coisas que era proprietário tem que pagar. Daí eu pago e falo, ó, isso aqui é a sua responsabilidade, ela me devolve o dinheiro. Não tem problema nenhum. É como se ele não tivesse cobrado. Não, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Se é do proprietário, você só adiantou para não... Acho que não tem problema. Você pode vender a tua mercadoria mais barato do que o mercado, mas não de uma maneira desproporcionalmente mais barata. Então você vê muitos quando chegaram os coreanos, chineses, etc. Então, muita gente quebrou, muita gente entrou em pânico, porque de repente o cara está trazendo alguma coisa e é 1/10 do teu preço. Então, tudo bem, uma outra mercadoria, até aí não tem problema. Mas vamos supor que a pessoa entrou com um investimento. O que o cara faz? Isso acontece, infelizmente. Eu estou com bastante grana no bolso. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar todos os outros, eu vou vender a 1/10 e vou encher minha loja, eu vou conseguir segurar por 2 anos, enquanto isso todos os outros quebram, e aí depois eu estou com todo mundo. Então, é óbvio que isso é absolutamente proibido. Existem regras detalhadas de até quanto você pode diminuir o teu valor do mercado. Também, todo país também já tem as suas regulamentações, etc.
por exemplo, horários de que horas até que horas tua loja pode estar aberta. Você não pode, de repente, abrir tua loja fora do horário. Estou falando aqui mesmo a lei municipal, etc., do governo, que você, depende de onde você está, o shopping, você tem a hora que você pode abrir tua loja. Às vezes você vai no shopping, tem 2, 3 lojas abertas, mas ele está dentro do horário. Você não pode, de repente, mudar completamente a lei do mercado de uma maneira que você vai quebrar os outros. Competição, concorrência, não tem problema nenhum. Pode ter concorrência, contanto que ela seja honesta e justa dentro das leis do mercado. Ok. Vamos concluir por aqui. Exatamente, a gente continua na próxima. Essa última é interessante, Errado. Porque basicamente